Boas-vindas a mais um estudo aprofundado. Hoje a gente vai dar um mergulho empolgante na rica história, na metodologia e nas escolhas bem práticas que envolvem a tradução da Bíblia. Sério, entender como o texto sagrado chegou até as nossas mãos hoje é algo absolutamente fascinante. A tradução não é só um exercício acadêmico chato, não. É uma engrenagem vital para a expansão do conhecimento e para a nossa prática. Vamos destrinchar tudo isso agora. Para organizar nossa mente, o roteiro de hoje é esse aqui. Vamos passar pela missão da tradução, os marcos históricos, o debate entre equivalência formal e dinâmica, aquele baita desafio de João 1:1, um guia de versões em português e, por fim, os critérios pastorais. Rapidinho e direto ao ponto. Então, dando a largada na nossa primeira parada, a missão da tradução. A grande questão aqui é o seguinte imperativo teológico. Se a Escritura é a autoridade máxima, como defende lá o princípio do sola Escritura, ela precisa, sem sombra de dúvida, ser compreendida pelas pessoas. A gente vê isso refletido nitidamente na grande comissão. Fazer discípulos de todas as nações significa, na prática, traduzir a palavra para as línguas maternas. Afinal, uma Bíblia inacessível acaba enfraquecendo a própria autoridade bíblica, concorda? A revelação simplesmente não desceu do céu para ficar trancada numa gaveta. O próprio evento de Pentecostes já deixou isso claríssimo. A verdade tem que ser comunicada no idioma natural de quem está ouvindo. Zero espaço para essa ideia de língua sagrada exclusiva. Beleza, agora passando para o tópico 2, vamos dar uma olhada nos marcos históricos dessa jornada, da Septuaginta até as línguas vernáculas. Olha só que linha do tempo interessante. Lá no século III a.C., a Septuaginta foi a grande responsável por abrir o Antigo Testamento para o mundo helenista. Foi uma verdadeira ponte entre o hebraico e o grego. Depois, no século IV, a Vulgata latina assumiu esse papel vital no Ocidente. Só que, com o passar dos séculos, o latim deixou de ser a língua falada na rua. A Vulgata, que era uma ponte maravilhosa, acabou virando um verdadeiro muro na Idade Média. Foi preciso uma explosão, uma democratização radical no século XVI, com Martinho Lutero traduzindo para o alemão do dia a dia e o William Tyndale abrindo o caminho no inglês. Eles queriam que as pessoas escutassem a mensagem sem pedágio, sem intermediários. Isso nos leva a essa citação histórica que é literalmente a alma da Reforma Protestante. O Tyndale mandou essa. Ele faria com que um simples rapaz do campo, conduzindo um arado, soubesse mais das Escrituras do que muitos líderes religiosos pomposos daquela época. É ou não é uma virada de chave? É a essência da ideia de que a Bíblia pertence ao povo, ponto final. O que nos traz para a seção 3. A gente vai entrar agora na ciência por trás disso tudo, a equivalência formal versus a dinâmica. Pensa na tradução como um espectro, tipo um termômetro. Lá na ponta esquerda a gente tem a equivalência formal. Ela é mais literal, grudada na estrutura e no vocabulário original. É o paraíso da precisão teológica. No meio do caminho está a equivalência dinâmica. O foco aqui é fluidez, é garantir que o impacto da ideia bata forte em quem lê, mesmo que para isso precise adaptar um pouco a estrutura da frase. E lá no extremo direito temos a paráfrase. Aí já é um mergulho profundo na interpretação subjetiva para deixar o texto o mais acessível possível. Mas atenção, porque aqui mora um perigo enorme. Quando uma versão decide cruzar a linha da tradução rigorosa e cai na interpretação excessiva, a gente arruma um problema sério para o estudo bíblico. A paráfrase acaba abandonando a precisão das palavras e coloca explicações no lugar. Isso eleva demais o viés subjetivo de quem traduziu. Para quem está buscando a rocha sólida do que realmente foi escrito nos textos originais, isso é um risco que não dá para simplesmente ignorar. Vamos ver como isso funciona na prática? Seção 4. O famoso desafio de João capítulo 1, versículo 1. Como que a gente traduz a ideia do logos? Aqui a diferença fica nítida demais. Colocando as duas lado a lado, a versão ARA, que é formal, manda no princípio era o verbo. Ela segura firme aquela profundidade filosófica e teológica que a palavra logos tem. Já a NTLH, que é super dinâmica, joga antes de criar o mundo, aquele que é a palavra. Percebe a troca? A versão dinâmica é uma maravilha para a leitura, flui, que é uma beleza para evangelizar, mas perde uma camada importante da precisão original. É o clássico cabo de guerra dos tradutores ao tentar verter conceitos milenares para a nossa língua. Chegamos então na seção 5, o nosso guia prático e definitivo de versões em português. Escolher a versão certa não é loteria, exige critério. Dá uma olhada nessa matriz. A famosa ARA, bem formal, é a ferramenta certa para o estudo pesado e para a pregação expositiva. A ARC tem aquela pegada clássica e hiperliteral, maravilhosa para o uso litúrgico tradicional. Já a Nova Almeida atualizada, a NAA, é o melhor dos mundos para o uso pastoral de todo dia. Mantém a formalidade, mas é moderna.
Pulando para as dinâmicas, a NVI tem um balanço excelente para leitura devocional, e a NTHL já é altamente dinâmica, o que faz dela a grande campeã para o evangelismo. Agora, paráfrases como a mensagem, ótimas para uma leitura inspirativa, mas foge delas na hora de montar um estudo teológico aprofundado, combinado? E para fechar a seção 6, os critérios pastorais para não errar na escolha. Para quem lidera, esse passo a passo é ouro, não tem segredo. Primeiro, identifica o propósito. A gente está falando de mergulhar na gramática grega num estudo ou de dar uma leitura inicial em um discipulado. Segundo, quem é o leitor? É um estudante de teologia calejado ou alguém que começou na fé semana passada? E terceiro, seleciona a versão que dá o match perfeito com essas necessidades. Não existe uma Bíblia tamanho único. É tudo uma questão de discernimento e responsabilidade na hora de orientar. O resumo da ópera está todo nessa frase. Toda tradução envolve escolhas. Escolha com sabedoria para a glória de Deus. Traduzir é um malabarismo humano constante para tentar equilibrar precisão com clareza. Da mesma forma, na hora de consumir e estudar esse texto, a gente também precisa fazer escolhas super informadas, sempre priorizando a fidelidade ao original. E aí fica a grande provocação para a gente levar para casa e pensar qual é a versão que vai turbinar a próxima fase da grande comissão na nossa comunidade local. Entender os bastidores da tradução muda completamente a forma como a gente enxerga o alcance missionário e a urgência de levar a palavra de forma clara para todo mundo. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até o próximo estudo.